por favor, voltem. Então, iniciamos a nossa gravação. Então, bom dia a todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, conversando um pouco com todos vocês. Os nossos webinars da BRCAI é uma oportunidade da gente estar próximo, né? Especialmente porque não vamos nos encontrar pessoalmente, muitos de nós aí no IHC desse ano, então é uma oportunidade da gente se ver, da gente falar um pouco das nossas pesquisas e bater um papo, né? Então, assim, eu queria agradecer imensamente a Thalita por ter gentilmente aceitado participar conosco desse momento, Thalita. É uma honra para nós ter você aqui. Queria agradecer as minhas parceiras aí, Marcela e Soraya. Marcelo, Soraya e eu, então, somos as representantes do BRCAI, agora em 2 anos, né, Soraya? De 19 a 21. Sim, vou interromper um pouquinho. Na sessão passada eu falei que a Marcela e a Camila eram meu braço esquerdo e direito, mas na verdade não tem braço, não tem corpo, é tipo uma coisa só, todo mundo é presidente ao mesmo tempo. A gente se ajuda, né? E Sim. é uma parceria que tem dado muito certo. Obrigada, meninas. Obrigada, Soraya, pelo convite. Eu acho que tem dado certo, né? Nossa, deu um match legal. Então, Thalita, de novo, muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Espero que vocês aproveitem bastante. A Thalita, ela tem um conhecimento riquíssimo na área de acessibilidade, já trabalha com isso há bastante tempo, né, Thalita? Especialista, faz parte aí da W3C, né, Thalita, para os assuntos de acessibilidade, e vem hoje falar para nós, então, um pouco sobre IHC e neurodiversidade, um assunto que ela tem estudado aí desde o mestrado dela, e também vai contar para nós como que foi o percurso da pesquisa de mestrado se transformar, então, num livro, qual foi esse caminho, quais foram as dificuldades, né, Thalita? Isso mesmo. Falar um pouco, então, sobre o Gaia e o incentivo a todo mundo que está fazendo pesquisa, e porque não é um caminho fácil você transformar a sua pesquisa em algo que tem um alcance maior, né, que chegue a outras pessoas. Então, Thalita, mais uma vez, muito obrigada, fica à vontade para poder bater um papo conosco sobre esse assunto. Obrigada, Camila, obrigada pelo convite, Camila, Soraya, Marcele, é um prazer poder fazer essa palestra, poder contribuir mais com a comunidade, com essa comunidade de IHC do Brasil, que é tão unida, que trabalha trabalha assuntos de grande relevância social, inclusive, né, a nossa área aqui da computação, acho que é uma das áreas que mais se aproxima ali da questão do trabalho de inclusão, de diversidade, de aspectos sociais, então eu fico muito feliz com esse convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui para apresentar. Obrigada, Thalita. Eu vou pedir a todos, então, para poder a gente tirar os nossos vídeos e áudios, para a Thalita ficar aí brilhando sozinha. Obrigada. Bom, então eu vou falar sobre IHC e neurodiversidade, sobre como eu transformei os resultados da minha pesquisa de mestrado em um material que tivesse uma comunicação com o público mais geral. Bom, me apresentando brevemente, eu tenho mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, fui orientada pelo professor Edinaldo Pisolato, e eu venho trabalhando com acessibilidade, com IHC, experiência do usuário, há mais de 10 anos, na parte de UX, IHC, né, web design, assim, eu venho trabalhando no mercado há cerca de 15 anos, e há uns 10 anos eu comecei a me envolver mais com assuntos relacionados à acessibilidade, e eu quis trabalhar isso no meu mestrado. Quando eu iniciei em 2013, eu queria trabalhar com padrões relacionados à acessibilidade, e resolvi focar em aspectos de acessibilidade mais para pessoas com as chamadas condições invisíveis ou deficiências invisíveis, que seriam deficiências cognitivas. E eu costumo falar que eu sou uma profissional que transita bastante da indústria para a área acadêmica, porque até hoje ainda continuo trabalhando ali no mercado, em empresas, mas
me envolvi bastante com pesquisa, durante o mestrado ali tive bastante publicações, eu continuo, mesmo depois do mestrado, comparecendo aos eventos da comunidade, né, não deixando de acompanhar os trabalhos, de ler as publicações que são feitas, e ainda amadurecendo a ideia de um doutorado, que vamos com calma, que um dia vai ter, mas ainda tenho muito esse desejo de retornar para a área acadêmica de um modo mais... de um modo maior, assim. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a questão, assim, como que eu transformei a minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2016, que chamava Gaia, uma proposta de guia de recomendações de acessibilidade web, com foco em aspectos do autismo, e como que eu transformei isso em um livro, que também chama Gaia, mas ele tem até um título diferente também, que é um guia de recomendações sobre design digital inclusivo para pessoas com autismo, que a intenção é que seja um material que atinja mais pessoas, que atinja um público mais amplo. Mas até chegar no livro, tiveram várias decisões, várias reflexões ao longo desse caminho. Começando já primeiro pela pesquisa. Quando eu comecei, antes mesmo de começar o mestrado, a minha intenção era trabalhar com interfaces flexíveis, com foco em desenho universal, e naquela época, 2010, eu estava bastante em contato com a professora Vânia Neres, da UFSCar, então a gente até tinha algumas ideias relacionadas a padrões de design, a diretrizes para a construção de interfaces flexíveis que pudessem considerar características diversas das pessoas. E aí eu comecei o mestrado em 2011, aí eu saí em 2012, depois eu voltei em 2013, e aí eu comecei a refinar, então, o que eu queria trabalhar. E aí eu pensei, poxa, eu quero trabalhar com padrões de acessibilidade para pessoas com deficiências cognitivas, neurológicas ou de aprendizagem. Eu queria fazer algo que pudesse abranger todo esse público, toda essa diversidade de pessoas. E foi aí que eu me dei conta de como essas condições eram complexas, como elas eram diversas, tinham diferentes características. Então, eu precisava focar em alguma condição específica. Então, foi também um choque de realidade, porque eu achava que eu tinha um bom conhecimento já sobre acessibilidade, e eu percebi que tinham vários conceitos que eu ainda não tinha um domínio e várias condições que eram muito inviabilizadas. Então, eu fiz um refinamento e resolvi trabalhar com diretrizes de acessibilidade digital com foco em autismo. Porque era um tema também que era pouco explorado na época. É bem interessante perceber como que pesquisas relacionadas à acessibilidade, não só para pessoas com autismo, mas com outras condições de neurodesenvolvimento, aumentaram bastante aqui no Brasil desde 2014, e isso é muito bom, né? A gente dá mais visibilidade, cria mais soluções que possam chegar a esse público. E também tinha uma decisão que é o seguinte, ao invés de fazer um software, uma solução de design para esse público, eu resolvi dar um passo atrás e trabalhar mais com diretrizes e recomendações que poderiam ser usadas para desenvolver várias soluções de um trabalho meu, de trabalhos de outras pessoas. Então, eu resolvi focar em algo que fosse mais amplo e que pudesse ser mais utilizado não só dentro da área acadêmica, mas também por profissionais de mercado, até por eu ter esse viés de mercado, esse viés de trabalho na indústria. Eu tinha o seguinte pensamento, né? Eu via que os profissionais de desenvolvimento tinha uma grande dificuldade de entender, de aplicar recomendações de acessibilidade e tinham poucas recomendações que focavam em características de pessoas com autismo. Então, eu tinha a intenção de contribuir para preencher essa lacuna. E foi durante o mestrado que eu me familiarizei com esse termo da neurodiversidade, que até então eu não conhecia, que é um termo que surgiu dentro da comunidade de pessoas com autismo há mais de 20 anos, mas só nos últimos anos é que ele vem ganhando mais visibilidade. E a neurodiversidade, ela diz que as pessoas elas têm diferentes habilidades cognitivas e neurológicas, e que não necessariamente, muitas vezes, esse desenvolvimento atípico que as pessoas têm
significa que aquilo é um problema, ou é necessariamente uma deficiência. E a neurodiversidade, ela também é um termo que visa fazer com que as pessoas entendam e respeitem que as pessoas elas vão ter habilidades diferentes de leitura, de compreensão de determinados conceitos e de desenvolvimento também de socialização e outras características. E a neurodiversidade, ela abrange uma grande quantidade, um leque, uma ampla gama de condições que envolvem, por exemplo, transtornos de desenvolvimento, como o autismo, ou transtornos neurológicos, transtornos de aprendizagem e leitura, como a dislexia, descalculia, que é um termo que eu não conhecia até começar a estudar isso, até estudar deficiências cognitivas e de aprendizagem no mestrado, que é um tipo de dislexia mais específica para conceitos matemáticos, e envolve também outros transtornos também pervasivos de desenvolvimento. Então, uma ampla gama ali de condições. É um termo muitas vezes polêmico, porque algumas pessoas falam que considerar assim, determinadas condições como esperadas ou como típicas pode fazer com que inviabilize perceber essas condições como um problema que precisa de tratamento, como é o caso de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, algumas pessoas consideram essas características dentro da neurodiversidade, consideram esses transtornos dentro da neurodiversidade, e outras pessoas são um pouco críticas com relação a isso, porque são condições sérias e que realmente você precisa entender que aquela pessoa vai ter uma resposta diferente ao mundo, às emoções, a processamentos de estímulos, mas ainda assim é uma condição que é necessário um acompanhamento e um tratamento também. Então, é interessante ver que, assim, dos anos que eu estou estudando, cada vez que eu vou me aprofundando, lendo, você percebe que ainda existe muito mais, eu percebo que ainda existe muito mais a ser explorado sobre esse assunto. E dentro da neurodiversidade, a gente tem justamente o transtorno do espectro do autismo, ou também chamado de TEA, que é um transtorno de neurodesenvolvimento ainda muito cercado de estigmas, de representações estereotipadas na mídia, e inclusive tem até um ponto interessante, que esse símbolo aqui, todo colorido do infinito, que até eu uso como logo do Gaia, é o símbolo que tem sido mais utilizado hoje para representar o autismo, e é um símbolo que as pessoas com autismo têm adotado. Então, pessoas neurotípicas, né, que não possuem transtornos de desenvolvimento e outros transtornos que geram condições atípicas, elas definiram, por exemplo, o uso do laço como quebra-cabeça, ou muitas vezes o uso da cor azul, porque o autismo ele tem uma incidência maior em homens ao invés de mulheres, e as pesquisas estão mostrando que, olha, ele tem uma incidência maior porque todos os protocolos de diagnóstico foram baseados em características masculinas, só que o autismo, quando ele se manifesta em meninas e mulheres, ele apresenta outras características. Então, se você usa aquele protocolo enviesado, você não vai conseguir identificar, diagnosticar adequadamente numa criança do gênero feminino ou numa mulher já adulta. Inclusive, muitas mulheres têm recebido diagnóstico tardio de autismo. Então, as próprias pessoas com autismo, elas têm adotado uma nova simbologia, evitado essa associação com alguma cor, com um gênero específico, e o quebra-cabeça também, eles falam assim, olha, o quebra-cabeça, muitas vezes, ele é visto como uma peça isolada, ou que não se encaixa. E o infinito colorido, a intenção é ele mostrar que existe realmente um espectro de características, e ele é adotado também como um símbolo da neurodiversidade, né, justamente todo com várias cores, porque bem diverso ali em termos de condições e características. E o transtorno do espectro do autismo, ele tem algumas... ele afeta algumas habilidades, conjuntos de habilidades específicas, como as habilidades de interação social, e muitas vezes o déficit de reciprocidade social, dificuldade de manter uma conversa durante muito tempo,
As habilidades de comunicação, muitas pessoas com autismo, elas são não verbais, ou elas podem ter atraso de fala, ou ter dificuldade também de conseguir expressar suas emoções, os seus sentimentos, e as habilidades de interesse. Então, muitas vezes, o hiperfoco, que é uma característica marcante, então a pessoa ela é super focada e dedicada em um determinado assunto, ou ela pode ter muito apego à rotina, à previsibilidade, e tem interesses mais restritos e específicos. Mas isso também, como é um espectro, isso varia muito. As pessoas com autismo, elas são muito diversificadas, e a gente não pode achar que todas essas características, as mesmas características, vão estar presentes em todas as pessoas. O que diferencia o grau do autismo, do leve até o severo, é o suporte que a pessoa precisa para as atividades do dia a dia, as atividades de vida cotidiana, e também um nível de autonomia que ela vai conseguir ter para desempenhar essas atividades. E pode parecer um público muito pequeno, um público muito restrito, mas existe uma estimativa de 2015, certamente isso já estaria atualizado hoje em dia, de que existem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil, de crianças a adultos. E ainda a gente não tem estatísticas oficiais, diferente dos Estados Unidos, em que eles já mostram que uma a cada quase 50 crianças possui autismo. Aqui no Brasil a gente não tem tão consolidado esses dados, essas estatísticas, apesar de algumas ONGs fazerem alguns levantamentos informais. Então, é uma grande quantidade de pessoas. E aí, então, no mestrado, eu resolvi trabalhar como desenvolver soluções que fossem mais acessíveis, quais são quais são as recomendações de design, quais são os aspectos de design, de projeto de software que eu preciso levar em conta no momento de desenvolver uma solução, não apenas específica para pessoas com autismo, mas uma solução para um público mais amplo e que seja inclusiva para pessoas com autismo também. E foi com esse enfoque que eu desenvolvi o Gaia, que é um guia de acessibilidade de interfaces para web, para pessoas com autismo. E apesar de eu ter colocado web no nome, hoje eu percebo que ele pode ser aplicado para qualquer solução digital, pode ser um aplicativo, pode ser um site também, e é possível até alguns conceitos expandir para outras formas, outras modalidades de interação. E ele é um trabalho que consolidou até aquela época materiais existentes na literatura, lições aprendidas, recomendações que eram recorrentes tanto em artigos quanto em materiais oficiais, como o W3C e outras recomendações de acessibilidade, outros materiais técnicos que vinham sendo produzidos sobre acessibilidade. E aí ele foi consolidado como um guia de 28 recomendações de design. E aí, quando eu falo design, eu quero dizer não só na parte de interfaces, eu quero dizer de uma forma ampla, né, do projeto ali de software. E a intenção é que o Gaia seja um material aberto, gratuito, colaborativo, e a intenção é que ele não seja um material só para profissionais de tecnologia, mas que ele ajude também terapeutas e educadores a entender como e por que desenvolver soluções inclusivas a pessoas com autismo e aspectos de web e de hipermídia que beneficiam esse público também. Então, eu percebi que não adiantava eu só falasse, olha, faça isso para ter uma melhor experiência, ou aqui algumas dicas para você, algumas recomendações para você desenvolver uma interface mais inclusiva. Faça isso, não faça isso. Mas as pessoas precisavam entender por que aquilo é importante. Ou então, mas isso já existe em recomendações consolidadas, como a WCAG. Por que isso daí já está... por que isso precisa ser... Por que isso é específico para a pessoa com autismo? Por que isso impacta a pessoa com autismo? Então, a intenção do Gaia era explicar isso também. Por que, olha, fazer isso... Qual que é o impacto positivo ou negativo que você tem na pessoa com autismo, considerando as variadas características delas. E então, aqui é um dos exemplos até de uma dessas recomendações. Então, eu tenho uma descrição, aqui é uma das recomendações que fala de compatibilidade com o mundo real, que apareceu em vários trabalhos. Então, eu apresento uma descrição,
algo que eu resolvi fazer é falar sobre as habilidades que são trabalhadas. Então, olha, essa recomendação, ela trabalha com memorização, atenção, leitura, compreensão verbal e linguística e compreensão visual, que eu mapeei um conjunto de habilidades que são importantes para a gente trabalhar e que podem ser críticas quando a gente fala não só de pessoas com autismo, mas de pessoas neurodiversas. E aí eu coloquei aqui o porquê fazer, que em alguns momentos aparece também os materiais como por que é importante para a pessoa com TEA. Que então aqui eu falo sobre as dificuldades, então, olha, as pessoas com TEA podem ter dificuldades, enfim, então eu explico qual que é o benefício de seguir essa recomendação para pessoas com autismo. E tanto durante quanto após o mestrado, antes de chegar no livro, eu fui fazendo palestras sobre o assunto, palestras técnicas em eventos de desenvolvimento web, de UX, para falar sobre o Gaia. Aí também fui tendo as publicações de artigo, e nas publicações você vai recebendo feedbacks, você vai entendendo melhor ali, olha, se as pessoas entendem a sua pesquisa, a relevância dela. E, além disso, mesmo sem as publicações, recebendo feedbacks tanto de colegas de trabalho, colegas do mercado mesmo, e da área acadêmica, que foram me fazendo repensar algumas coisas, entender também, assim, se o trabalho estava atendendo ao objetivo. E um ponto de virada importante foi quando eu participei do IHC de 2017, no painel de grandes desafios de IHC. Eu trabalhei no grupo que estava coordenado pela professora Simone Bacelar, da Unirio, que trabalhava com o desafio 2, de acessibilidade e inclusão digital. E eu contribuí com a parte dos desafios sobre neurodiversidade. E quando eu fui levantando os desafios para a gente entender melhor sobre neurodiversidade, para a gente abordar isso nas pesquisas de IHC e comunicar melhor os resultados com o público geral, eu fiquei pensando, será que eu realmente estou contribuindo com esse desafio que eu estou ajudando a levantar também? Então, foi um ponto que me fez repensar e começar a ter a ideia para o livro. Outros aspectos também me levaram a essa produção. Eu percebi que esse assunto, o assunto do Gaia, parecia muito distante dos profissionais da indústria. Eu falava, poxa, eu desenvolvi um material que ele pode ser usado também por profissionais que estão no mercado. A intenção é que ele seja uma pesquisa bem aplicada, bem conectada com a realidade, a necessidade dos profissionais de tecnologia de entender mais sobre acessibilidade. Mas, olha, passar um paper para a pessoa ler, eu percebi que isso não estava fazendo a minha pesquisa chegar de fato a essas pessoas. Tem a questão também dos paywalls, tanto quando eu estava fazendo mestrado, quanto muitas vezes eu recomendava algum material, as pessoas se deparavam ali com paywalls, eu me deparei com paywalls ali que impediam que eu tivesse acesso àquele conteúdo que poderia ser importante para mim. E também eu percebi que a aplicabilidade da pesquisa era pouco compreendida pelas pessoas. Tem essas 28 recomendações, mas, poxa, mas elas me parecem um pouco extensas. Mas como que eu uso isso na prática? E isso até eu pude comprovar na minha pesquisa do mestrado. Eu fiz uma survey com profissionais de tecnologia e eu publiquei ano passado, mesmo depois de alguns anos, eu publiquei no IHC do ano passado. E aqui tem alguns dados interessantes. Os artigos científicos, eles são pouco compreendidos, só uma pequena parcela de pessoas compreende facilmente ou compreende minimamente. Só que quando eu falo de conteúdo técnico, como posts de blogs e outros materiais, mais de 20% das pessoas compreende facilmente e mais de 30% compreende aquele conteúdo. Então eu percebi que, poxa, um material acadêmico talvez seja um artigo científico, a minha dissertação talvez seja distante, talvez faça a minha pesquisa não chegar até as pessoas. E até eu percebi também que materiais de referência, como a WCAG, que são as recomendações de acessibilidade mais conhecidas, elas não são nem conhecidas por 1/3 das pessoas que responderam o questionário. Então, isso me deixou um pouco preocupado também. E outras coisas também. A minha intenção do livro era poder fazer minha parte para contribuir com o desafio 2 dos grandes desafios de IHC, que é de acessibilidade e inclusão digital, mais especificamente na adoção de recomendações de acessibilidade em sites e publicações científicas e de acessibilidade digital com enfoque em neurodiversidade. E um ponto importante também pelo qual eu resolvi fazer o livro é ouvir pessoas falando para mim
quando eu fazia uma palestra, alguma coisa assim. Nossa, muito bom o seu trabalho, a gente quase não tem pesquisa sobre esse assunto no Brasil. E eu ficava assim, não, tem muita gente fazendo pesquisa sobre acessibilidade para autismo e para outras condições. E aqui eu trouxe até uma imagem de um artigo publicado em 2018 que mostra, além do Gaia, outras 32 soluções, publicações relacionadas a design, acessibilidade para pessoas com autismo, vários softwares, vários produtos ou protótipos ou outras soluções. Então eu falei, gente, será que as nossas pesquisas sobre acessibilidade estão acessíveis a um público amplo? E acessíveis num nível de acesso àquele conteúdo, as pessoas saberem que aquilo existe, elas conseguirem baixar, e também acessibilidade na questão de apreensibilidade. Ok, desenvolvemos ali um aplicativo, um protótipo, um software, mas as pessoas, elas estão conseguindo entender qual é a natureza daquela pesquisa? Aquilo também vai chegar àquelas pessoas, que é outro ponto que eu pensei. Será que as nossas pesquisas sobre acessibilidade estão acessíveis às partes interessadas? Será que eu estou fazendo uma pesquisa, eu fiz uma dissertação relacionada ao autismo, mas será que as pessoas com autismo, os pais e outras pessoas nesse círculo de convivência, elas conseguem entender se minha pesquisa está chegando até elas, esse resultado? Então, foi algo que me motivou também para transformar isso no livro, e eu comecei esse processo em dezembro de 2018. Então, primeiro eu tive o contato com a editora, eu publiquei pela editora Apres, e diferente de muitas vezes assim, as pessoas receberem convite para publicar um livro, eu fui atrás dessa editora e eu tomei conhecimento sobre ela quando eu vi um evento de lançamento sobre um livro de educação especial, e foi um evento, vi o material, recebi numa newsletter, e foi um evento presencial, tudo, porque um grande problema é a gente se deparar com editoras predadoras que ficam convidando a gente para publicar. E tem muitas editoras que é só colocar uma capa na sua dissertação e disponibilizar isso como um e-book. E no caso da Apres, eu fui pesquisando, para entender se era realmente uma editora séria, e realmente é. Então, eu primeiro manifestei a minha intenção de publicar o livro, enviei a minha dissertação para eles, passou durante um processo de avaliação por um corpo científico para eles verem se a pesquisa era relevante, se era interessante transformar aquele conteúdo num livro, e depois da aprovação teve todo o contato com a pessoa ali, com uma editora específica, começou todo o processo para a escrita do manuscrito, e esse processo foi muito rápido. Foram 40 dias apenas para a preparação do material original, para fazer todas as adaptações, para fazer as imagens que eram específicas. E eu vou comentar um pouco sobre as adaptações que eu precisei fazer, mas foi um tempo bastante corrido, assim, para trabalhar e providenciar tudo isso para a editora. E eu falei, poxa, com esse tempo o livro vai sair mais rápido, né? Mas entra num processo que foi a etapa mais longa, que é a revisão, que tem muito retorno. Então, adequações, validação de diagramação, falou, olha, gente, esse aqui não tá de forma correta, aqui ainda tá com erro nesse termo, aqui falta essa referência que eu tinha mandado, aqui as imagens estão trocadas, e esse processo foi o que mais levou meses. Tanto é que a publicação era para ter saído em setembro do ano passado, e acabou saindo agora oficialmente foi em dezembro, mas oficialmente considero que foi em abril, que foi quando teve o lançamento. Aí tem a revisão final, definição e escolha de capa, ajustes finais, e ver onde o livro vai ser divulgado, onde seria feito evento de lançamento, que era previsto para abril e acabou sendo online, e depois tem a publicação, que é a disponibilização do livro nas livrarias, que inclusive tem o livro físico, então disponibilizar nas lojas e comércio eletrônico, e o evento de lançamento também. Então é aí um projeto que leva mais de um ano. É um pouco cansativo, principalmente nas etapas de revisão. Cada vez que eu olho o livro, eu encontro alguma coisa que eu vi que é uma palavrinha que às vezes está errada, ou até mesmo alguns conceitos que hoje eu mudaria, eu melhoraria. Mas como que foi o processo de adaptação do material? Primeiro foi uma reestruturação total de capítulos. Tem muito conteúdo que já é da dissertação, mas
num livro, você não vai começar com introdução, objetivos, metodologia, então eu tinha que deixar isso mais direto para as pessoas. Tinha que, ao invés de falar de introdução, eu já começo falando sobre inclusão sociodigital de pessoas com autismo, e é um conteúdo que é basicamente o mesmo da introdução, mas eu coloco também um título mais atraente para essas pessoas. E também eu tive até reescrita de algumas partes para trocar alguns termos, para deixar aquilo menos técnico. E melhorei a explicação de alguns desses conceitos para possibilitar a compreensão do público mais amplo. E também procurei comunicar melhor o percurso metodológico, justamente para as pessoas entenderem como que é uma pesquisa científica, como que eu cheguei até esses resultados, porque por mais que a gente explique muitas vezes na nossa dissertação, se a gente omitir alguns detalhes, a gente está fazendo um material para pessoas que são da nossa área, então elas já entendem, elas já subentendem. Às vezes a gente não percebe, mesmo quando tem a revisão por pares, não percebe que está faltando algum detalhe, só que no material com um público mais amplo isso pode fazer a diferença. E eu também valorizei os capítulos menos técnicos, que falam justamente sobre o autismo e sobre design inclusivo. E procurei reestruturar, reformular essas questões também, separar melhor esses capítulos. Então, eu tive uma estrutura de capítulos completamente diferente da dissertação. E algumas coisas que eu fiz de forma inédita em comparação à dissertação. Eu fiz muito uso de infografia, então produzi várias imagens para ilustrar melhor alguns conceitos. Por exemplo, na metodologia, eu resolvi fazer esse infográfico aqui, que é até baseado na metodologia do Huzhu, para explicar as fases da pesquisa, explicar as consolidações também, e deixar tudo isso mais didático. Então, olha, como que você chegou? Quais os passos que você fez até chegar no Gaia? Isso tem em texto, mas em imagem pode facilitar para as pessoas compreenderem. A mesma coisa quando eu falei do diagrama de afinidades que eu fiz para conseguir agrupar, né, consolidar as recomendações. Coloquei de modo mais visual. No momento que eu mostro ali as quantidades de recomendações, a divisão delas por princípios de design que eu estabeleci, então procurei colocar num gráfico de bolhas, explicando que, olha, 9 trabalhos referenciados tiveram 26 recomendações extraídas. Isso tudo para deixar o livro mais atraente, para não ficar somente uma sequência de texto. A mesma coisa quando eu comuniquei os resultados da survey do mestrado. Eu fiz uma imagem de forma mais atrativa, de forma mais infográfica, que no livro eu tinha planejado mostrar de uma forma, na hora que imprime talvez não sai tão bem, mas são ajustes são aprendizados que a gente vai tendo nesse processo. E eu também foquei em colocar novos exemplos. Para a parte ali dos exemplos do Gaia, eu foquei em colocar... Eu criei novos exemplos, mesmo porque na dissertação eu usava muitos prints de outros sites e eu não sabia se eu teria direito de imagem de usar aquilo, então eu produzi novos exemplos e eu usei uma prova de conceito. Eu desenvolvi uma aplicação fictícia chamada Letras e Figuras, que eu já tinha feito na época da qualificação, mas não entrou na dissertação final. Então, muitos materiais que eu tinha cortado da minha dissertação ou que tinham ido só na qualificação, eu revisitei esses materiais para incluir no livro, porque eu percebi que eles poderiam ser interessantes. E isso dá também uma visão mais prática, né, de como você aplicar o Gaia, ou, olha, por exemplo, se a gente analisar aqui, essa aplicação atende esses e esses critérios. E justamente por isso eu foquei em ter sessões com informações práticas, para os profissionais também poderem entender melhor. Então, para quem são essas recomendações? Como que eu posso utilizá-las? Ok, você tem as 28 recomendações. Como eu as utilizo? E uma coisa que muitas pessoas me pediram é ter o Gaia num formato mais enxuto, como uma checklist. Então, depois de ter o texto completo das recomendações, que foram páginas e páginas do livro, ele tem uma versão em formato de checklist, em que eu tenho o texto de cada recomendação e qual que é a evidência. Ok, para eu saber se essa recomendação G1 foi atendida, quais os itens que eu tenho que ver? E eu fiz isso, coloquei isso como... Eu já tinha esse material pronto, e é interessante que ele não entrou na dissertação, mas foi para o livro. E, além disso, eu já tinha um site sobre o Gaia, e eu resolvi reformular esse site, que mudou até de endereço, que ele está no gaia.wiki.br. No livro está a versão antiga, e eu tive que colocar uma nota de rodapé, porque o site novo foi lançado enquanto estava já no processo de revisão do livro, que eu não podia mais alterar. E a intenção, justamente, do site...
é permitir que as pessoas, qualquer pessoa consiga acessar as recomendações do Gaia de forma mais fácil. Às vezes, no livro também, pode ter uma barreira, porque, poxa, você precisa comprar o livro para conseguir acessar, para ver aquele conteúdo. Mas todas as recomendações estão disponíveis em um site aberto, inclusive o código do site é aberto também, que permite contribuições, permite revisões e uma consulta fácil, tanto não somente para profissionais de tecnologia, mas para quem quer saber o core, né, o resultado final de todo esse processo para gerar o Gaia, que são as recomendações. E alguns feedbacks que eu tive das pessoas, eu percebi que o público mais interessado eram os meus colegas de profissão, os profissionais de tecnologia, de design e desenvolvimento, e algumas pessoas, uma pessoa me relatou até o seguinte: eu estou conseguindo compreender melhor os conceitos sobre deficiências cognitivas que me pareciam muito confusos. E eu achei bem interessante, porque o conteúdo que tem sobre isso no livro é o mesmo da dissertação, é o mesmo que eu falo em alguns artigos, mas o formato faz diferença. O formato permite que as pessoas parecem que consigam entender melhor sobre esse conteúdo. E alguns aprendizados é que, quando eu percebi que eu precisei fazer as adaptações estavam muito complexas, talvez poderia significar que o meu texto estava complexo, estava difícil. Então, será que o meu material original, o material científico, ele não poderia ter sido escrito de uma forma mais compreensível? E aí eu percebi que também a minha linguagem na dissertação poderia ter sido mais simples, sem perder ali a qualidade e o rigor. E o que eu percebi também é que o livro, a intenção do livro é que o conteúdo dele dure mais. As nossas teses e dissertações, elas refletem o conhecimento existente até aquele momento. E quem consome esse conteúdo sabe disso. Mas a intenção do livro é que ele seja válido durante muitos anos. Então, ele pode ficar obsoleto mais rápido se ele for apenas uma transposição do conteúdo, da tese ou da dissertação. E eu percebi, quando eu estou revisando hoje, que eu já tenho até mais conhecimento sobre a questão do autismo, por ter me aproximado mais da comunidade, de pais, de pessoas mesmo com autismo, tem alguns conceitos no livro que já estão me incomodando, e eu falo, poxa, isso é o que eu sabia naquele momento, mas hoje eu não escreveria dessa forma, hoje eu escreveria de forma diferente. Então, é um tipo de aprendizado para a gente também rever a linguagem que a gente está utilizando e selecionar, talvez fazer um corte melhor daquele conteúdo. E uma mensagem final que eu queria deixar para vocês de todo esse processo é que, quando a gente fala de acessibilidade, não é só a gente fazer soluções acessíveis para as outras pessoas. Promover a acessibilidade também é sobre comunicação científica acessível, também sobre fazer o conteúdo ser compreensível a pessoas com diferentes níveis de letramento, de vivências, de áreas de atuação também. Claro que nem sempre, o conteúdo é muito técnico, ele nem sempre vai ser acessível para todas as pessoas, mas o que a gente conseguir fazer ser acessível para o máximo de quantidade de pessoas possível é uma forma da gente também atingir ali uma meta de atingir conseguir realmente promover a acessibilidade. E eu queria deixar como uma dica esse curso de escrita científica do Coursera, o Writing the Sciences, que eu fiz recentemente. E, nossa, seria muito bom se esse curso... Eu não sei se esse curso já existe há muitos anos, mas se eu tivesse feito ele na época da dissertação, com certeza eu teria revisto muito do que eu estava escrevendo, e até da forma como eu estava também escrevendo ali os meus artigos, e teria melhorado até o conteúdo que eu poderia fazer para o livro. Não que seja ruim, mas é que a gente tem autores sempre tem uma questão de autocrítica muito grande, né, com as suas obras. Mas então fica a dica, porque é um curso muito interessante, um pouco difícil, porque ele foca muito em conceitos da área médica, muitas vezes, mas bem, bem relevante. E o Gaia, ele está disponível principalmente na Amazon e no site da editora Apres. Aqui tem o link para quem já está disponível em e-book, finalmente, demorou um tempo. O endereço é o bit.ly/Gaia-Amazon-Kindle, está com preço muito bom, inclusive, pelo que eu vi, né? Eles colocaram ali um desconto muito bom. E tem algumas referências. E, pessoal, muito obrigada. Eu fico aberta aqui para um momento para a gente tirar algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Obrigada, Thalita.
sempre muito empolgada. É bom a gente ouvir pessoas assim empolgadas, né, que falam com vigor sobre aquilo que acredita, sobre aquilo que gosta, né, que pesquisa. Obrigada, Thalita, excelente. Thalita, a gente tem aqui algumas perguntas para você. A primeira delas é: que lupa é essa que você está usando? Ah, sim. É este passador de slides maravilhoso da Logitech. Uma coisa bem blogueirinha, não sei se está focando, né? Mas ele é um... Eu comprei... Onde que eu comprei? Eu comprei ele, acho que foi agora. Eu estava em Londres, aí eu comprei pela Amazon UK, aí chegou no hotel, né? Muito classe média. Mas eu acho que tem para vender na Amazon ou no Mercado Livre. E ele tem vários recursos. Ele tem ponteira laser, ele tem esse Spotlight. Ele é esse passador de slides, acho que chama Spotlight da Logitech. Né? Obrigada, Thalita. Tu já respondeu uma outra pergunta que era o colega queria saber se você estava passando os slides com o dedo. Não, é que ele tem esse botãozinho maravilhoso aqui, gente. A experiência de instalação é um bom exemplo de UX. Tanto o dispositivo quanto o software. Então, fica a dica para os colegas de HC também, porque a experiência de uso dele é boa. Obrigada, Thalita. Agora, falando um pouco mais aí das suas... da sua pesquisa, né? Antes de eu perguntar algumas coisas que as pessoas colocaram aqui, eu queria que você não... Tem bastante gente aqui da indústria, né? Porque a gente foi convidando bastante gente. Eu queria que você falasse, assim, algumas das diretrizes, assim, que o Gaia considera, né? Só instanciar algumas coisas, se for possível. Bom, algumas das coisas, alguns dos itens que aparecem bastante, que eu identifiquei bastante nas pesquisas e viraram recomendações. Customização de interfaces. Então, você permitir habilitar e desabilitar alguns recursos para tornar a experiência daquela pessoa mais agradável. Isso é importante porque é o seguinte, muitas vezes a gente não vai conseguir desenvolver uma interface assim 100%, não existe primeiro 100% de acessibilidade. E também, quando a gente fala de autismo, as pessoas querem encontrar alguns padrões ali de preferências de cores, de disposição ali de elementos, e é bem difícil a gente conseguir fazer isso. Mas uma forma que a gente pode possibilitar que as interfaces elas sejam mais adequadas é dar opções de flexibilizar a visualização daquele material. Por exemplo, no Word, você tem ferramentas de aprendizagem em que você pode colocar um modo de foco, que ele tira todas as barras de ferramenta e elimina distrações. Alguns navegadores têm um modo de leitura, que fazem a mesma coisa, tiram imagens, tiram elementos que distraem das pessoas. Possibilidade de ter um modo noturno da aplicação, faz com que a pessoa consiga visualizar ali uma tela com esquema de cores mais confortável, ou outro esquema de cores que tem um fundo um pouco mais amarelado e um texto que não seja uma fonte totalmente escura. Eu até numa palestra que eu fiz justamente essa semana, eu dei um exemplo do Minecraft. O Minecraft permite customizar várias questões de áudio e de vídeo, por exemplo, a luminosidade, que pode ser muito incômoda para a pessoa, volume também. Então, permitir esses ajustes dá mais controle para a pessoa e permite que ela deixe ali o conteúdo, a visualização, naquele momento, adequada para o que ela precisa. Outra questão muito importante é sobre linguagem. Muitas pessoas com autismo, obviamente não todas, podem ter muita dificuldade com metáforas, com figuras de linguagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente usar uma linguagem muito específica ou muito metafórica. Memes, eu parei justamente de usar memes na minha apresentação, porque eu adoro memes, porque eles dependem muito de contexto. Será que todo mundo vai entender? Será que todo mundo tem esse contexto? Se eu uso uma gíria, ou se eu uso algo que, por exemplo, eu falo assim, nossa, mas tá chovendo canivete. Isso foi até um exemplo que uma mãe me deu. Ela falou assim, o filho dela, a gente pode pensar que realmente vai chover canivete, porque tem uma interpretação mais literal daquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de usar essas expressões, e isso também não beneficia só a pessoa com autismo. Isso vai beneficiar um conteúdo para pessoas surdas, porque às vezes essas gírias podem ser difíceis de traduzir para Libras,
vai beneficiar uma pessoa que não é fluente em português, que pode não entender aquela expressão, e expressões que são relacionadas a um contexto muito específico também, vai permitir que pessoas que não estejam naquele contexto entendam. Como, por exemplo, quando a primeira vez que eu falei aqui em casa para o meu marido que, nossa, fulano empinou a carroça, é uma expressão que eu estava acostumada, eu vim no interior, estava acostumada, empinar a carroça a pessoa ficou emburrada e não quer fazer aquilo. E, poxa, é uma expressão que era de um contexto específico, né? Um recorte. E também, nesse ponto de metáforas, tomar cuidado com os ícones. Um ponto sempre polêmico é sobre os ícones flat, que tem poucos detalhes, né? Geralmente uma cor só, um preenchimento sólido. Muitos deles, quando eles são de formas simples, eles facilitam, a pessoa já são universais, a pessoa consegue compreender. Mas tem alguns deles que têm muitos detalhes, e que também eles não são óbvios para todas as pessoas. E para a pessoa com autismo, isso pode fazer com que ela vai ficar repensando muito, tentando entender o que aquilo significa. Então, apesar de ser importante a gente trazer representações visuais, além de texto, né, para as interfaces, porque muitas pessoas com autismo são bem visuais, uma das recomendações fala que quando você tem um ícone, uma imagem, você tem um texto também associado. E se a gente reparar aqui no Meets, quando eu tenho aqui o íconezinho de dois bonequinhos, eu tenho escrito que é pessoas. Quando eu tenho o ícone de um balãozinho, que nem parece direito um balão de fala, eu tenho o texto também que fala que é chat. Então, não uso só o ícone, uso também um texto associado. Então, essas representações redundantes, elas são importantes. Isso é uma das recomendações que aparece bastante. E não colocar somente conteúdo em texto, né? Você apoiar também com imagens, muitas vezes com áudio, muitas vezes com vídeo também. E isso possibilita que pessoas, não só pessoas com autismo, mas com outras características, com pessoas com dislexia, com outros transtornos, também consigam se apropriar daquele conteúdo, compreender também. Uma outra recomendação importante é muito com relação à previsibilidade, então mostrar a sequência de passos, mostrar onde a pessoa pode chegar, se ela tem um tempo para completar aquele formulário, qual que é aquele tempo, se a página vai recarregar, você dá um aviso do que vai acontecer. E outra que eu vejo que é uma das que é menos seguidas é eliminar distrações. Então, você entra em qualquer site, você tem propaganda automática, propaganda aqui do lado se mexendo, um monte de conteúdo, pop-up ali, deseja ativar notificações, o site tal quer saber a sua localização. E isso até o que eu percebi, não só nos trabalhos, menos nos trabalhos, mas nas conversas com as famílias, que isso causa muito desconforto, muita ansiedade para a pessoa com autismo, porque ficam coisas que quebram ali o que ela espera, a forma como ela espera que aquele site, que aquela interface funciona, é mais uma barreira para a tarefa que ela tem que fazer e pode gerar muito estresse, muita ansiedade também. E essas eram algumas recomendações. Nossa, muito obrigada. Espero que o pessoal aí da indústria e os outros que tinham interesse em saber tenham gostado. E aí, se vocês quiserem, pessoal, perguntar mais alguma coisa, vão escrevendo aqui no chat que eu vou anotando. Camila, o Wagner fez uma pergunta no Facebook. Deixa só eu perguntar as que estavam aqui feitas enquanto a Thalita ia apresentando, rapidinho. É que está relacionada com essa, então, tá. Essa resposta. Diga. Pode falar. Ele perguntou qual é a recomendação que desenvolvedores e designers mais estranham. E essa dos ícones flat. Eu percebi, porque assim, eu tenho usado o Gaia num curso, num workshop que eu dou junto com um colega meu, dou um workshop de acessibilidade, e tem um exercício sobre o Gaia. E a maioria das pessoas tem esse questionamento sobre não utilizar ícones ou imagens que sejam flat. Mas por que eu não devo usar isso? Mas por que isso prejudica? Nossa, que estranho. Mas espera, eu posso usar ou não posso usar? Porque, inclusive, é um feedback que eu tenho tomado para mim, que eu falei assim, gente, essa recomendação ela precisa ser revisada para ser mais bem explicada. A intenção é que, assim, olha, se você utilizar ícones flat, como a gente até vê aqui no Google Meets, né, todos os ícones, eles são bem chapados, você tem que oferecer alguma outra forma
de representação daquele ícone. Então, você usa um rótulo visível, né, de preferência, ou alguma outra informação que explique aquele ícone. E se você... e também tem o cuidado do seguinte, se você for utilizar ícones flat, tem algumas bibliotecas desenvolvidas por outras pessoas em que eu percebo que os ícones são bem difíceis de entender o que é aquela forma. Muitas vezes você olha, não dá para perceber que aquilo é um ícone de um computador. Não dá para perceber que aquilo é um ícone de configurações. Porque o ícone flat, ele perde em detalhes. Você geralmente tem uma cor só, você não tem contornos, você não tem algo que mostra que ele é um pouco, alguma tridimensionalidade, né, um degradê, alguma coisa assim. Claro que isso tem que ser bem aplicado, porque senão fica, né, muito poluído ali na interface. Mas ele não parece tanto, permite pouco reconhecimento com relação ao mundo real, com relação a algo que você pode ver no mundo real. Então, muitas vezes os ícones que tenham mais cores ou que sejam até levemente tridimensionais, não precisa ser 100%, não precisa ser aquela coisa anos 2000, mas que sejam levemente tridimensionais, podem ajudar a pessoa a reconhecer melhor que aquilo, qual aquela imagem que está sendo representada, qual a ação que está sendo representada. E eu vejo até aqui na minha barrinha superior do Chrome, que eu tenho várias extensões, eu vejo o ícone, por exemplo, do Pinterest, ele está em vermelho, né? Ele não está... ele está usando claramente ali as cores, o símbolo, o logo, consigo identificar com uma facilidade maior. Então, essa recomendação do ícone flat e a recomendação da customização de interface são as que eu percebo que as pessoas mais estranham. E também a questão de não usar metáforas e de ter... de compatibilidade com o mundo real também, né? As pessoas falam, mas eu tenho que fazer como se fosse uma interface esquiomórfica, como se parecesse realmente assim, que eu estivesse num ambiente físico. Então, são alguns pontos que, inclusive, eu tenho percebido que podem precisar de um complemento, de uma revisão. Isso é super interessante quando você coloca o seu trabalho à prova, né? Para teste no mercado. Obrigada, Thalita. Obrigada, Wagner, pela pergunta. Temos mais duas perguntinhas para a gente não alongar muito, né, Thalita? O Jefferson quer saber se você testou com pessoas do espectro. Estava planejado, mas eu não testei. Durante o mestrado, eu queria ter feito uma avaliação, eu queria ter feito uma aplicação piloto e testado com crianças com autismo, mas primeiro que o Comitê de Ética, né, Plataforma Brasil, demorou muito para aprovar, e aí não consegui também fazer isso. E teve a seguinte questão, eu não me senti segura o suficiente para fazer essa pesquisa. Eu sei que isso seria realmente importante, mas é um ponto muito delicado. Inclusive, tem questões éticas que a gente precisa considerar na hora de trabalhar com pessoas de diferentes condições e com pessoas com deficiência. Porque, eu vou elaborar ali um experimento, fazer com pessoas com autismo. Eu estava em contato com o pessoal da psicologia, inclusive o professor Celso Goios foi meio que da UFSCar, foi meio que um co-orientador informal. Mas eu fiquei com receio de estressar as crianças, de talvez não conseguir conduzir adequadamente e o estudo ser desgastante para elas. Eu entraria mais em contato, testaria a solução com pessoas no doutorado, tendo mais tempo. Mas no mestrado, a minha estratégia foi conversar, fazer entrevistas com pais e mães de pessoas com autismo, e algumas dessas pessoas eu fui na casa delas, eu conheci as crianças também, eu vi como que era o ambiente, e até descobri coisas que não estavam em nenhum dos artigos científicos que eu tinha pesquisado. Mas acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar, né? A gente não os protocolos vão ser diferentes, e a gente tem que considerar se realmente vai ser... a gente não vai expor a pessoa a uma situação desgastante. Muito bem, Thalita, obrigada. E aí uma perguntinha da Yuska que eu vou ler. Uma das dificuldades que eu tenho vivenciado neste contexto é a complexidade em realizar avaliações do impacto da conformidade dos aplicativos em relação às recomendações propostas na evolução das competências que são trabalhadas junto a esse público, por meio digital, né? Aí ela quer saber se você teve alguma experiência dessa natureza e que possa compartilhar.
Bom, a forma como eu tenho utilizado o Gaia, eu uso quando eu faço ali as minhas avaliações de acessibilidade também, ali nas minhas consultorias, e eu tenho percebido também essa dificuldade quando eu uso o Gaia ali nos cursos que eu dou, né, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender ali as recomendações. Então, eu acho que algo que pode ajudar são a checklist, que, apesar de estar presente no livro, eu acho que eu vou disponibilizar essa checklist de forma aberta também para as pessoas, porque o que eu percebo é que, assim, o conteúdo das recomendações, ele é bem rico, só que ele é muito complexo. Então, talvez um formato de checklist, né, você tenha pontos bem específicos que você tenha que considerar, assim, atende, não atende, ou atende parcialmente, talvez facilite você conseguir realizar uma avaliação, uma inspeção de conformidade e identificar o que precisaria ser melhorado. E talvez alguns trabalhos que possam ajudar você, Yuska, a entender melhor sobre esse aspecto. Eu vi um trabalho do ano passado do IHC, que foi, se não me engano, acho que foi co-orientado pela Ana Beatriz Marques, que eles usaram o Gaia para fazer uma avaliação ali de um aplicativo para pessoas com autismo que eles desenvolveram. E que, inclusive, tive feedbacks depois, pessoalmente, muito interessantes para entender que tinha alguns pontos ali que era um pouco complexo. Inclusive, a gente pode conversar depois, até para entender melhor essa complexidade e para a gente poder trabalhar juntas para revisar é importante, inclusive, entender como que o Gaia está sendo usado e no que ele pode melhorar para que ele facilite e não crie mais uma barreira para as pessoas entenderem como fazer soluções acessíveis. Obrigada, Thalita. A Yuska também agradece e diz que ficaria super feliz com essa parceria. Obrigada, Wagner, Jefferson, todos que perguntaram para a Thalita. E, Thalita, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação enriquecedora, esclarecedora. Eu acho que eu sou uma das primeiras pessoas que gostaria de ver seu checklist, e eu acho que eu sairia aí divulgando e distribuindo para todos, especialmente para as empresas aqui de São Carlos, né? Então, muitos são amigos. Obrigada por você contar essa sua experiência do livro, né? Eu acho bastante interessante, porque não é um caminho que todos seguimos e talvez a gente desconheça as dificuldades desse processo, né? E, sobretudo, de como fazer nossa pesquisa chegar ao alcance maior. Então, muito obrigada por esclarecer, por nos contar sobre a sua experiência, foi bem produtivo. E por nos contar sobre esse tema que é super interessante. Eu, por exemplo, que trabalho com acessibilidade, fico sempre muito apaixonada, e as pessoas que falam isso com tanta paixão também como você, faz valer a pena e faz querer, né, continuar trabalhando com essas questões. Eu sempre falo, a gente debate muito sobre acessibilidade, a gente vai aos IHCs, a gente fala muito sobre acessibilidade, mas na prática ainda estamos um pouco distante, né? Nós ainda temos poucos sites acessíveis, poucos aplicativos acessíveis. Por incrível que pareça, as soluções computacionais mais acessíveis são os jogos. Pois é, exatamente, né? Eu me surpreendi, por exemplo, Minecraft tem vários recursos legais e é super aceito pela comunidade de pessoas com autismo. The Sims, e eu sou suspeita de falar de The Sims porque eu sou viciada nesse jogo. Mas ele é um jogo muito interessante para trabalhar habilidades sociais de comunicação. E assim, eu acho que a minha intenção aqui dessa palestra também era poder estimular os nossos outros colegas pesquisadores aqui que estão assistindo a não apenas assim publicar um livro, porque é um material mais denso, mas pensar em como utilizar outras formas, outros recursos, como redes sociais ou YouTube, para fazer a comunicação das nossas pesquisas chegar às outras pessoas. Quem tem mais familiaridade com vídeo, criar um canal e falar sobre esses assuntos, dissecar artigos científicos ali, explicar de forma mais didática. Quem tem mais facilidade com texto, escrever posts. Quem tem mais facilidade com redes sociais, fazer publicações ali que clarificam. Porque a gente está vivendo numa época em que as pessoas desacreditam muito o trabalho de quem é cientista. As pessoas muitas vezes assim, mas só fica lá fazendo pesquisa, mas só fica lá fazendo coisa teórica e escrevendo. Então, as pessoas sabem um pouco do que a gente faz.
de como que é o nosso trabalho, e as pessoas acham que a gente vai fazer soluções gigantescas que vão resolver um grande problema. Curar alguma coisa muito grande, né? Resolver ali a paz mundial. E não, é um trabalho de formiguinha, cada um contribuindo com um pedaço ali, com uma peça de um quebra-cabeça gigante. E acho que é importante a gente fazer, mostrar para as pessoas qual é esse trabalho, aproximar as pessoas da nossa linguagem também, acadêmica, explicar conceitos para que todo mundo consiga entender qual é o nosso trabalho, quais são os impactos do que a gente faz, principalmente quando a gente não é de uma área que o pessoal está mais associado, né? O cientista, uma pessoa da área de biologia, que usa jaleco, tudo, a gente precisa mostrar que cientistas são plurais, que fazem conteúdos diversificados, de áreas não só de áreas de exatas, de áreas de humanas, de ciências sociais também, e de intersecção entre todas essas áreas, como muitas vezes é o caso da IHC. E espero que as pessoas aqui tenham gostado, tenham ficado inspiradas. Eu fico à disposição também para trocar contato. Thalita, muita gente agradeceu a você aqui no site e muito feedback de que gostou, tá? Então, a gente também gostou bastante. O Anderson fez uma perguntinha agora, mas como a gente já está adiantado no tempo, eu te peço para colocar teu e-mail aqui no chat, para ele fazer a pergunta direto para você. Tudo bem, Anderson? Desculpa, mas a gente já está com o tempo um pouco avançado e a gente tem algumas coisas ainda para poder falar. Então, Thalita, de novo, muito obrigada pela gentileza, por compartilhar conosco a sua experiência. Não foge daí que a gente vai tirar uma foto ainda, todo mundo, mas eu passo agora a palavra para as minhas parceiras. Primeiro para a Marcele, que a Marcele tem um recadinho aí para reforçar. Marcele, por favor. Oi, pessoal. Só lembrando que o nosso concurso da logomarca está com as inscrições abertas, né? A ideia é a gente conseguir criar uma nova identidade visual aí para o BRCAI. Nova não, acho que é a primeira, né? Que a gente já fez uma, mas ainda não está bacana. Então, todo mundo pode se inscrever e tanto profissional quanto aluno. A gente tem uma premiação de R$1.000 para o vencedor. E o livro da Thalita, né? Super importante. A gente agradece. Então, quem quiser participar, as inscrições estão abertas. Coloca para nós o site aí no chat, por favor, Marcele. Tá. Obrigada, Marcele. E agora a Soraya, para poder também nos falar um pouco, nossa presidenta. Só quero divulgar, bom, talvez, né, é um talvez ainda, mas estou torcendo que dê certo o nosso próximo webinar com a Marisol Wong Vidiacres, que ela é do Equador e está nos Estados Unidos, na Georgia Tech, e ela está trabalhando sobre decolonização na educação de IHC, principalmente para nós outros que estamos em outros países e a gente faz uma mistureba na hora de falar e de escrever, e quando a gente vai escrever em inglês, a gente coloca muito o nosso brasileiro ali, a forma, a estrutura do português na escrita, né? E como a gente é visto enquanto estrangeiros em outros países fazendo doutorado e pós-doutorado. Então, e é uma discussão assim meio polêmica, porque algumas pessoas concordam com essa posição que a gente pode cometer os erros, porque nós não somos nativos daquela língua, ou a gente não pode cometer erro porque a gente está sobre um crivo internacional, observando tudo que a gente está fazendo, e será que a língua, cometendo erros na língua, as pessoas vão desacreditar no nosso conteúdo? Então, é um tema, assim, que eu acho bem interessante. Talvez vai ser em espanhol ou em inglês, a gente ainda não sabe. Mas é um grupo que está participando da América Latina, de IHC, da ACM SIGCAI. Obrigada, viu, Thalita? Foi muito legal, bem interessante a sua fala. E nos dois sentidos, né? Tanto para acessibilidade, que eu também trabalho com isso, e também para nos outros formatos de apresentação de informação, né? Aqui no México se estimula muito os doutorandos a publicar não só acadêmico, mas também em materiais de divulgação com uma linguagem para leigos, né?
o mesmo conteúdo, só que com uma linguagem diferente. Talvez dos meios que a gente tem aqui no Brasil seja o SBC Horizontes, né, que é uma revista que é uma linguagem mais acessível para um público que não é acadêmico, né? Sim, uma revista muito boa, inclusive, né? Estou sempre acompanhando aí. Eu que agradeço novamente a vocês pelo convite. Obrigada a todos que estiveram aqui assistindo, participaram. A Yuska e o Cris. Saudade do Cris, né? Quanto tempo aí, obrigado por estarem participando. Foi realmente muito enriquecedor, foi um grande aprendizado, poder também, foi algo bem interessante poder compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Obrigada, Thalita. Eu queria reforçar que a nossa lista de presença está o link aí no chat, por favor. Quem tiver também interesse em certificado, preencha para poder a gente saber quem esteve conosco e também para poder a gente gerar os certificados depois, tá certo? Obrigada a todo mundo e vamos à nossa foto. Eu queria dizer também que a gente tem uma sequência de pessoas aí especiais para participar do webinar, então fiquem atentos às nossas redes sociais, que a Marcele, nossos canais de comunicação que a Marcele colocou aí, nos curtam no Instagram, no Facebook, nos sigam, né, para poder vocês saberem nossas próximas novidades. Estamos super empolgadas, eu, Soraya e Marcele. Obrigada ao pessoal fazer a também. inscrição, a chamada, assinar lá no formulário online, né, a presença. Isso. E eu também queria agradecer ao pessoal que está lá no Facebook assistindo conosco. Vamos lá, todo mundo? Mostrar a carinha para a gente tirar uma foto. Soraya pode coordenar isso aí, Soraya? Você é mais esperta do que eu para isso. Olha aí, Yuska, eu acho que todo mundo pode tentar ao mesmo tempo, né? Quem sabe uma sai boa com tanta gente. Sofia, a fotinha. Todo mundo tira e posta lá no Instagram, marca @brk7. Vamos lá, um X. Lá na Bahia a gente fala, olha o jegue. Tiramos? Tirei aqui também. Obrigada, gente. Muito obrigada, muito Até bom o ver nosso vocês. Obrigada, viu? Olha, Tassiana. Jefferson, obrigada, pessoal. Muito bom. E o Cris não foi ele. Ele falou que não conseguiu habilitar a câmera. Abraço. Isso é história dele. Então obrigada, pessoal. Nós gravamos. Beijão. Vamos disponibilizar o vídeo da Thalita no nosso YouTube. Oi, Lu. Passei os slides aqui no chat também. Os slides, nossa página. Soraya, coloca a nossa página, Marcele, por favor, e nossa página do BRK, e a gente tem disponibilizado todo esse conteúdo lá, tá, pessoal? Um abraço grande para vocês. Vou parar aqui a nossa gravação. E um bom final de semana para vocês. E até nosso próximo webinar daqui 15 dias, se der certo, né, Soraya? Sim. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom dia.